Este vídeo tem como objetivo responder a alguns comentários que têm sido feitos por pessoas que abandonaram a Sociedade de Vigia e agora que deixaram a torre, questionam-se como é que eu posso continuar a cumprir com a exortação de me reunir, conforme registado em Hebreus 10, 24 e 25. Como é que eu posso continuar a edificar outros, a consolar outros e a ser edificado e consolado? Isto é uma pergunta lícita, que tem uma resposta simples e clara. Eu vou-vos passar apenas um ou outro comentário. Este primeiro comentário é de uma família portuguesa que emigrou para a Europa e a família diz assim: ok, entendo, mas então quando a Bíblia diz para nos continuarmos a reunir, principalmente quando começar a apertar, reunir com quem? Outro comentário é do irmão aqui da Zona Norte, que ele diz: mas isso continua a causar-me dúvidas. Se Jesus sabia que no fim haveriam centenas de denominações diferentes, com ensinos errados e certos todos juntos, qual a razão de ordenar para nos continuarmos a reunir? Estes dois comentários é apenas um exemplo de dúvida que está na mente de milhares de pessoas que deixaram a Sociedade de Vigia. Para nós podermos entender este assunto, seria bom fazer a distinção entre duas palavras que são diferentes. É a palavra congregação e a palavra religião. São palavras diferentes. Cristo deu início à congregação, ou conforme é vertido em algumas traduções da Bíblia, à igreja, mas não deu início à religião. Cristo fundou uma congregação, não fundou nenhuma religião. Nós podemos dizer que a congregação é o produto original. A religião é a contrafação da congregação, é a imitação barata da congregação. E a primeira vez que Cristo fala em congregação ou em igreja foi em Mateus 16, 18, quando ele diz a Pedro: e eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Algumas traduções vertem: edificarei a minha congregação. Este é o aplicativo Logos, e esta opçãozinha aqui permite abrir em grego o texto grego, o texto em português, na primeira linha, e depois em grego, e depois a transliteração, que é a terceira linha, e a palavra igreja deriva de uma palavra grega que transliterada é ecclesia. Por isso, esta palavra eclésia é formada pelo prefixo ek, que significa para fora, e esta palavra eclésia tem origem ou tem raiz no verbo kaleo, que significa chamar. Por isso, eclésia, ou igreja, significa literalmente chamados para fora. É como, por exemplo, na nação judaica, eu vou chamar-vos para fora da nação judaica e formar então a congregação do Cristo. Por isso, a expressão igreja, congregação, eclésia, significa ou aplica-se ao corpo inteiro de discípulos. Significa pessoas e não uma entidade religiosa ou uma igreja, um monumento, um edifício. Não, congregação ou igreja, no texto grego, significa pessoas. Religião é diferente. Religião, uma das interpretações para a palavra religião deriva do verbo religar, religião, religar, que passa a ideia de ser a ligação com o sagrado. Ou seja, sugere que religião serve para conectar a pessoa a Deus, que por meio daquela entidade religiosa a pessoa consegue ligar-se com Deus. Aquela religião, com aquele nome, com aqueles edifícios, que está registado nas finanças, que tem número de pessoa coletiva, é o meio de te ligares a Deus. Se queres ligar a Deus, tem que ser por meio desta entidade religiosa. A religião é um mecanismo humano, é um organismo criado por homens, geralmente por homens com sede de poder, de influência, e geralmente culmina sempre na substituição de Cristo pelos homens que estão ali dentro daquela religião. É uma forma de usurpar o lugar de Cristo na congregação, criando uma religião. Depois esses homens criam regras, de acordo com os seus impulsos, com as suas ideias, a cultura onde estão inseridos, e o objetivo de criar certas doutrinas é com o objetivo de exclusividade. Isto é, são crenças distintivas que os faz distinguir uma religião de outra. Por exemplo, os adventistas são uma das únicas religiões que observam o sábado, respeitam ao sábado. Por isso, os adventistas dizem que são a religião verdadeira, porque são os únicos que
respeitam a lei do sábado. As Testemunhas de Jeová já dizem que eles são a verdade, são a religião verdadeira, por causa de um conjunto de crenças que eles têm, e como, por exemplo, são os únicos que respeitam a lei do sangue. Por isso, depois vêm os evangélicos, que dizem que são eles a igreja verdadeira, porque são as que têm os dons do Espírito. Por isso, cada religião com a sua panca em criar estas doutrinas distintivas, com o objetivo de criar aqui uma exclusividade. Se tu te queres ligar com Deus, mas de forma genuína, tem que ser por nosso intermédio. Só que a ligação com Deus é Cristo. Não são entidades religiosas institucionalizadas. Estas religiões são uma contrafação da verdadeira eclésia. O corpo, pessoas, o corpo de Cristo são pessoas, não entidades, não religiões institucionalizadas. Tanto que Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nota, eu sou o caminho. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Senão por mim. Não por nenhuma entidade religiosa. Por isso o caminho é Cristo. E Ele formou uma congregação, uma eclésia. E essa eclésia, esse corpo, não consegue chegar ao Pai a não ser por Cristo. Por isso esse corpo não depende de nenhuma entidade religiosa institucionalizada. Tanto que quando Jesus estava a falar com aquela samaritana, que está registrada em João 4, 21 em diante, olha, acredita, mulher, que vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Porque o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito. Por isso não vão depender de templos, de edifícios, em espírito. Tanto que a congregação cristã, a congregação, a eclésia, a igreja que Cristo formou, não se reunia em nenhum templo. Reunia-se em casas particulares. Talvez hoje na casa de um, amanhã na casa de outro, e então eles congregavam-se para prestar culto a Deus. Tanto que essa congregação, essa igreja, essa eclésia que Cristo formou, que passou a ser dirigida pelo Espírito Santo, percebeu que não tinham que criar nenhuma igreja, nenhum templo, nenhum salão para se reunirem. Tanto que eles se reuniam-se em casas particulares, com uma família ou duas, e então estavam ali a partilhar, a consolar, a edificar-se uns aos outros. Por isso não havia edifícios dedicados exclusivamente ao culto cristão. Não, porque tinham que adorar agora em espírito e não dependiam de templos. Por isso é importante perceber e distinguir estas duas palavras. Uma coisa é a congregação, é a eclésia que Cristo formou, que são pessoas. Outra coisa é a religião, que é uma entidade religiosa institucionalizada que tenta substituir a Cristo na sua ligação com Deus. Isto é, para tu seres salvo, tu tens que vir aqui para dentro, porque esta é a única religião que leva a Deus e leva-te à salvação. Não. Religião é uma contrafação, é uma imitação barata da congregação que Cristo formou. Isto até pode ser entendido por meio de uma ilustração. Um irmão que já está desperto, ele há um tempo atrás enviou-me uma fotografia de uma imagem de um pinheiro e que ele fez um contraste muito interessante entre a congregação do Cristo e a religião usando estas imagens. Eu vou-vos passar as imagens. O objeto é o mesmo, mas está organizado de maneira diferente. Nós estamos a falar aqui de uma folha de pinheiro com as suas agulhas. Temos de um lado organizado de modo natural e do outro organizado de modo humano. Mas o objeto é o mesmo, é a folha de pinheiro. Esta primeira, ela tem vida, tem aqui uma cor vibrante, um verde vibrante, ela cresce e expande-se. E o pinheiro, obviamente, dá fruto. A segunda imagem é a mesma folha de pinheiro com as agulhas, só que está tudo agrupado, separado de forma rígida, em ramos, em agulhas. Isto representa a religião que é institucionalizada. Quais são as diferenças? É que esta primeira imagem retrata muito bem a congregação do Cristo, que é movida pelo Espírito Santo, que energiza os seus membros. Esta imagem transmite a ideia de naturalidade, de crescimento orgânico, liberdade espiritual. Uma manifestação da fé que se desenvolve de maneira espontânea, sem amarras. A segunda imagem, esta folha de pinheiro nunca pode ser energizada com vida. Não pode, porque está desmembrada. Está aqui um fabrico e uma intervenção humana. Por isso, esta nunca pode ser energizada com vida, nunca pode crescer, espiritualmente falando. Aquilo que energiza os membros destas organizações, comparadas a esta imagem, não é o Espírito Santo. Porque não há maneira da seiva chegar àqueles ramos e àquelas agulhas. Não há maneira. As coisas nestas organizações só funcionam pelo espírito humano.
pela força de vontade humana, pela teimosia, pela credibilidade, pelo intelectualismo, pelo legalismo. Nas religiões, a espiritualidade é muitas vezes confundida com organizado, está regulamentado, está legislado, está condicionado, regras, obediência, protocolos. Isto é espiritualidade. Não, isto é uma impressão digital humana, é uma empresa religiosa em que gosta muito de números, dados, relatórios, auges, está tudo organizadinho, mas isto é físico, isto é físico. A eclésia do Cristo, a congregação do Cristo, aquele corpo do Cristo, que são pessoas, aquilo é um templo espiritual. E não tem a ver com os 5 sentidos do corpo humano. A visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato. Porque os nossos 5 sentidos têm uma percepção muito limitada. Porque os nossos 5 sentidos não conseguem abarcar coisas do espírito. Não conseguem. Porquê? Porque o físico é limitado, é dividido, é separado, é denso, é rígido, é temporal, precisa de passado, presente e futuro, é espacial, dimensional, precisa de altura, largura, profundidade. Os nossos 5 sentidos não conseguem processar a percepção espiritual, que é intemporal, que não é espacial, não conseguem processar isso. Por isso, o espírito ultrapassa a potencialidade do nosso corpo físico, com os seus limitados 5 sentidos. A percepção física é limitada. Por isso, dentro destas religiões de fabrico humano, o espírito, pode lá haver, é uma contrafação do Espírito Santo. É espírito humano. A fé não é genuína. Porquê? Porque geralmente o destino da fé dessas pessoas é a entidade a que pertencem, a organização a que pertencem, é a reputação da organização a que pertencem. A relação com Deus é por meio daquele mecanismo. E aquele mecanismo, de certa forma, substitui a Cristo. Porque para chegar a Deus é a organização, é aquela religião e não o Cristo. Isto é uma contrafação. A confiança é na organização. A voz de Deus é por meio daquele organismo. Vem por meio daquele organismo. E a finalidade da fé é o grupo. A bênção de Deus é por meio daquele grupo. A relação é com o grupo. E se sais deste grupo, tu estás a abandonar a Deus. Não. Cristo não deu início a uma entidade religiosa institucionalizada, a alguma empresa religiosa que agora fosse ocupar o seu lugar. Não. Isto não acontece. Por isso, estas igrejas que vocês estão a ver aqui, quer seja o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, quer seja a Igreja Adventista, quer seja a Igreja dos Mórmons, isto que está aqui não é a Congregação do Cristo. O que vocês estão a ver aqui é um tijolo, é um calhau com portas e janelas e uma placa. Cristo não habita em tijolos agrupados. Cristo habita no espírito de cada pessoa. A pessoa é o templo. O templo já existe. Por isso não é preciso fazer outro templo. Se o templo é de espírito, não se pode criar um templo físico para colocar um templo espiritual. Porque não se pode ter um templo espiritual fechado em 4 paredes. Porquê? Está amarrado, está algemado, está confinado, está dentro de um colete de forças, está habituado. Não cresce, não se expande. Vocês não podem pôr uma árvore plantada dentro de um vaso. Colocar um eucalipto agora dentro de um vaso. Não é possível fazer isso. Da mesma forma, não é possível colocar um templo espiritual fechado em 4 paredes. Não é possível, isso não existe. Por isso, o que existe dentro destas organizações religiosas, que são seitas religiosas, são contrafações da eclésia, da congregação que Cristo comprou. Por isso, o espírito de um ser humano fica bloqueado pela burocracia da empresa religiosa. É a mesma coisa que uma pessoa que seja muito sábia estar confinada a um corpo que é paraplégico. Por mais sábio que seja aquela mente, a mente está condicionada ao corpo e não pode fazer muito mais do que esperar que alguém o ajude. Por isso, o espírito dos escolhidos, isto é, o espírito da verdadeira congregação do Cristo, transcende religiões institucionalizadas. Não queiram pôr o espírito do Cristo fechado em 4 paredes. E além disso, depois esse ambiente que se vive dentro dessas religiões é doentio, é tóxico, é pesado. Essas organizações, em vez de serem um trampolim para o espírito, não aprisionam o espírito. E depois o ambiente é doentio, porquê? Porque está composto de pessoas, são pessoas subtis, têm ali uma alegria fabricada, um zelo formal, robótico, com regras, dogmas, rituais, aparências.
Isto é doentio. Isto é doentio. E geralmente pessoas físicas têm necessidade de pertencer a algo visivelmente organizado. E é nestas organizações religiosas, os Jeová, adventistas, mormons e por aí fora, onde o joio cresce e abunda. Claro que depois não dá fruto. Eu acredito que seja importante distinguir estas duas ideias. Uma coisa é congregação, outra coisa é religião. A segunda ideia, a religião é uma contrafação da congregação do Cristo, da eclésia, do templo do corpo do Cristo, uma contrafação. Por isso, quando nós dizemos, mas nós temos que nos reunir de acordo com Hebreus 10, 24 e 25. Ok, sim, é verdade. Nós temos que nos reunir, mas não necessariamente em mecanismos que são contrafações da congregação do Cristo. Por isso, quando vocês estiverem em alguma religião ou alguma seita em que essa religião afirme que aquele organismo, aquela organização é uma forma de o ligar com Deus, cuidado, você está a ser enganado. Agora, para entendermos um pouco mais sobre isto, vamos ver a linha do tempo em que se dá o surgimento do cristianismo. E vamos ver então a importância de Hebreus 10, 24 e 25, desde que surge a congregação cristã. Vamos olhar para esta árvore genealógica do surgimento do cristianismo no primeiro século. Esta linha do tempo, então, destaca aqui a saída do exílio, no ano 537 a.C., os judeus saem então do exílio e começam então a surgir várias seitas com crenças e algumas práticas distintas. Temos aqui os fariseus, os essênios, os zelotes, os saduceus e ainda havia outro grupo que eram os herodianos. E depois nós temos aqui Cristo, surge então Cristo, ele forma então a sua congregação, a eclésia, que cada cristão era então o templo do seu corpo. Depois nós temos a seguir os seguidores de Cristo e temos Paulo como ponta de lança. E temos Paulo que escreve então 14 cartas, incluindo a carta aos Hebreus, onde está então a exortação de não deixar de nos reunir. E é este texto que nós vamos ver. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus 10, 24 e 25, mas vamos abrir na nova versão internacional, que para mim é uma das melhores interpretações de Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos reunir. Vamos então aceder aqui à Bíblia e vamos ler Hebreus 10, 25. E diz aqui: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Nota a expressão. Não deixemos de reunir-nos como igreja. E a expressão que eu quero destacar é o reunir como igreja. Notem que diz, devemos reunir-nos como igreja e não diz na igreja. Estão a ver a diferença? Uma coisa é reunir-me como igreja, outra coisa é reunir-me na igreja. O verdadeiro sentido de Hebreus 10, 25 é esse mesmo, é reunir como igreja. Porque igreja, ou seja, a eclésia era um grupo de pessoas em união com Cristo, era o templo espiritual. Por isso eles reuniam-se, era uma comunidade que se reunia. Por isso o verdadeiro sentido é este, reunir como igreja. Porquê é que não diz na igreja? Esta expressão, igreja, sofreu o que se chama mudança semântica. O sentido da palavra mudou com o tempo, porque igreja antigamente era um grupo de pessoas, hoje refere-se a um local, a um edifício. Houve aqui uma mutação da palavra, no sentido da palavra. Isto faz lembrar aquilo que aconteceu com a palavra ministro. Biblicamente, a palavra ministro é alguém que serve outros. Tanto que no latim usa-se a expressão minus. Minus é alguém menor. É alguém que serve outro. Por isso, na Bíblia, a palavra ministro significa alguém menor, alguém que serve outros. Mas essa palavra sofreu uma mutação ao longo dos anos e hoje em dia, no século XXI, a palavra ministro refere-se a alguém da alta sociedade. Como o ministro da cultura, o ministro do ambiente, o ministro da saúde, o primeiro-ministro, por aí fora. Houve aqui uma mudança semântica. O mesmo se passou com a expressão igreja. Igreja referia-se ao ato de congregar pessoas da mesma fé. O ato de congregar pessoas da mesma comunidade, da mesma fé. E não ao local, ao edifício, a algum edifício que fosse destinado a um culto. Não faz sentido biblicamente falando. Por isso, esta mudança na palavra igreja aconteceu quando se institucionalizou o cristianismo. E então, os locais que foram construídos posteriormente passaram a ser a igreja. Por isso passou de pessoas para um edifício.
Por isso, na mente de uma testemunha de Jeová, na mente dela faz sentido deixar de reunir na igreja. Este é o que faz sentido. Não deixa de reunir na igreja ou no salão. Mas não é esse o sentido do texto. O sentido do texto é deixar de reunir como igreja, como congregação. Por isso é que Jesus diz, onde tiverem 2 ou 3 a comungar, eu estarei no meio deles. 2 ou 3, eles estão reunidos como igreja. E não na igreja, porque isso, o sentido da palavra nem existia na altura. Por isso, biblicamente falando, não existe a expressão na igreja. Porque os cristãos não tinham templos, não tinham salões. Reuniam-se em casas particulares. Porquê? Porque eles eram o templo. Eles é que são o templo. Por isso, nenhum tijolo foi colocado para formar um edifício e colocar uma placa aqui se reúnem os apóstolos de Cristo. Não. Por isso, em Hebreus 10, 25, diz, não deixem de se reunir como igreja e não na igreja. É preciso entender esta diferença para fazer sentido Hebreus 10, 24 e 25. Então, as 3 ideias que já foram destacadas até agora são: congregação é uma coisa, religião é outra. Religião é uma contrafação da congregação. E terceiro, reunir é como igreja e não na igreja. Vamos então ver agora como é que se deu a mutação da palavra eclésia, igreja, como é que ela mudou de pessoas para edifício. Vamos então olhar novamente para este mapa, em que está aqui o surgimento do cristianismo. Temos aqui o apóstolo Paulo como ponta de lança. E aqui ao lado do apóstolo Paulo temos os gnósticos e temos os ebionitas e nazarenos. Falando primeiro dos gnósticos, era um grupo de seguidores de Cristo, mas que tinham aqui algumas nuances, porque os gnósticos misturavam os ensinos do Cristo com algumas ideias esotéricas. Os gnósticos eram um grupo de pessoas que davam muita importância ao espírito, sim, e desprezavam a carne, iam ao extremo de desprezar a matéria. E o que é que eles ensinavam? Que Cristo era tão glorioso, que nunca poderia ter vindo em carne. Obviamente que o apóstolo João ficou preocupado com esta vertente no ensino que punha em causa Cristo vindo na carne. Então, se Cristo não veio na carne, então como é que ele morreu? Como é que ele paga o resgate? Quer dizer, entrava em conflito aqui com muitos ensinos do Cristo, e foi contra estes gnósticos que o apóstolo João escreveu na primeira carta de João, capítulo 4, quando ele fala aqui de falsos profetas, e depois fala no versículo 2, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo o Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Por isso a preocupação do apóstolo João era garantir que a fé tinha a ver com aceitar Cristo vindo na carne. Por isso esta expressão talvez assemelhava porque é que isto acontece, porque é que isto está aqui, mas tinha a ver com isto. Tinha a ver com o gnosticismo, que desprezava a matéria, a carne. E Cristo nunca podia ter vindo em carne, porque ele é glorioso demais para ter passado por esta terra em carne. E foi contra estes gnósticos que o apóstolo João, na segunda carta de João, versículo 9 e 10, quando ele fala para nem os cumprimenteis, lembra-se desse texto que é usado pela Sociedade da Vigia. Quando ele diz nem os cumprimenteis, está-se a referir a pessoas que negam Cristo vindo na carne, que negavam a Cristo, o papel de Cristo. E não tem a ver com aquilo que a Sociedade da Vigia diz, que é uma sentença que o coro governante aplica a pessoas que são desassociadas. Apanham uma bobadeira, pronto, nem o cumprimenteis. Mas o apóstolo João não está a falar de pessoas que apanham bobadeiras. O apóstolo João está a falar de pessoas que negavam que Cristo tinha vindo na carne, e João classificou-os como o anticristo, contra Cristo. Só claro, depois a Sociedade da Vigia aplicava este texto a pessoas que eram desassociadas, só que vieram novas luzes. E as novas luzes veio do Ministério da Justiça de Noruega, que diz: olha, vocês aplicam essa sentença a pessoas que apenas são desassociadas, vocês causam a morte social da pessoa, acabou, vocês já não são reconhecidos como uma religião. E então eles começaram a dançar o tango lá em Warwick. Espera aí, para o que é que nós temos que fazer, que já estamos a perder, já vai em 6 milhões de euros, nós temos que fazer aqui alguma coisa para não perder dinheiro. Então vieram com novas luzes. Então a pressão de fora, mais a aceitação de dentro, deu uma nova revelação. Jeová ajudou-nos a chegar a um novo entendimento, que afinal, segundo João 9 e 10, não se aplica a desassociados. Estão a ver como é que a sociedade religiosa chega a novas luzes? Tem a ver com pressão.
tem a ver com mudanças circunstanciais. Isto é mesmo característica de seita que não respeita minimamente os princípios bíblicos, não respeita. Mas lá está, segundo João 9:10 refere-se aos gnósticos, que não aceitavam Cristo, negavam a Cristo na carne, e não aquilo que estes filhos do diabo dizem que aplicam aos desassociados. Já mudaram agora é só aqueles que os questionam, que eles chamam de apóstatas. Também não se aplica àqueles que os questionam. Mas ok, vamos continuar. E então temos aqui outro grupo, que é os Ebionitas e os Nazarenos. E os Nazarenos e os Ebionitas eram grupos judaico-cristãos que tinham ideias divergentes sobre a divindade do Cristo. Mas além destes Nazarenos e estes Ebionitas, também havia outros grupos com vertentes de ensino que estão mencionados no livro do Apocalipse, no capítulo 2, em que diz lá sobre o ensino dos Nicolaítas, o ensino de Balaão, o ensino de Jezabel. Por isso havia aqui várias vertentes de pensamento que eram heresias. Porquê é que nós estamos a mencionar isto? É para nós vermos o pano de fundo que existia na congregação do primeiro século. Vamos então continuar. Tenho este pano de fundo sobre o ambiente espiritual que existia nas congregações do primeiro século. Agora, como é que surgiram então os edifícios para os cristãos se congregarem? Que então obrigou à mutação da palavra igreja de pessoas para edifício. No segundo e no terceiro século começaram a surgir as primeiras casas de cristãos que eram adaptadas ao culto. Isto é, algumas casas privadas eram ampliadas para acomodar reuniões maiores. Eram transformadas. Casas particulares passavam a ser centros de reunião. Ok, vamos reunir sempre em casa do António. Ok, muito bem. Isto no segundo e terceiro século. A grande mudança foi no quarto século, com a construção de edifícios religiosos, com o imperador romano Constantino a financiar. E como é que tudo começou? O imperador Constantino primeiro começou por conceder liberdade religiosa. Legalizou o cristianismo. Por isso, houve aqui uma metamorfose. O cristianismo, que era uma comunidade de fé, passou por uma mutação e passou a ser uma religião institucionalizada. Mudou de uma coisa para outra. Agora é uma entidade. E, obviamente, o imperador Constantino passou a financiar a construção das primeiras igrejas. Entre elas estão a Basílica de Latrão e a Basílica de São Pedro de Roma, que existem até aos dias de hoje. Por isso, foi o imperador Constantino, um homem pagão, que passou a legalizar e a financiar o cristianismo. E o imperador Constantino chegou mesmo a realizar um concílio, chamado Concílio de Niceia, em 325 d.C., em que foram convocados os principais líderes do cristianismo, nas congregações, para resolver algumas controvérsias doutrinais, estabelecer algumas doutrinas, algumas regras, e foi o imperador Constantino que presidiu uma reunião da igreja. Isto é, um imperador político pagão a presidir uma reunião de anciãos. Vocês já estão a ver o resultado, não é? Isto é a mesma coisa que o Donald Trump convocar os membros do corpo governante para uma reunião. Olha, vamos então reunir, estabelecer aqui algumas doutrinas, resolver aqui algumas controvérsias e eu vou presidir. E vocês já estão a ver o resultado, né? Se o David Spano levantasse a mão a dizer que não concordava, ou o Stefan Led dissesse, mas eu acho que deve ser assim, desculpa, e se alguém disse, já sabe o que é que se esperava, né? Por isso, conforme diz o ditado, quem dá o pão, dá a educação. Isto é, se Constantino legalizou o cristianismo, financiou o cristianismo, então ele preside e tem voto na matéria. Quem dá o pão, dá a educação. Por isso, dali para a frente, do Concílio de Niceia para a frente, o cristianismo está completamente comprometido. E claro, depois, nos séculos para a frente, durante o Império Bizantino e da Idade Média, as igrejas, então, passaram a ser construídas por todo o lado e a igreja passou, então, a ser o centro da vida da comunidade cristã, com as suas catedrais. E é por estas alturas que a palavra igreja, que se referia a pessoas, passou a ser, então, o edifício, o local onde os cristãos se congregavam. Houve aqui uma mutação da palavra e houve aqui um conspurcar do cristianismo.
Concluindo, dali para a frente a Igreja está comprometida, houve aqui uma metamorfose da comunidade cristã da Igreja a ser então uma religião institucionalizada. E foi aqui nesta altura que surgiram os edifícios para os cristãos. Por isso o cristianismo vendeu-se assim como uma prostituta se vende. Voltando novamente à questão da necessidade de nós nos reunirmos de acordo com Hebreus 10, 25. E aquilo que nós pedíamos é que vocês recuassem a 1700 anos, até o ano 325, ao quarto século. Onde é que vocês se podiam reunir de modo espiritualmente saudável? Como é que vocês acham que eram as reuniões naquela altura? Com a apostasia a germinar por todo lado, com o gnosticismo, os ebionitas, os nazarenos, por aí fora. O cristianismo tinha sido institucionalizado pelo próprio imperador romano pagão. Ele próprio estava a financiar o cristianismo. Estava a construir basílicas e locais para as pessoas se reunirem. Os anciãos locais, nas congregações, andavam com ligações políticas com Roma. Como é que vocês acham que era um ambiente espiritual nestes locais onde eles se reuniam? Obviamente o trigo sempre existiu, conforme podemos ilustrar com esta folha de pinheiro, as agulhas. Ela tem vida, tem uma cor vibrante, ela cresce, ela expande-se, mas tinha que crescer no meio do joio da religião institucionalizada. Muito organizada, regulamentada, condicionada, mas tinha sido caçada e grampeada pelo Império Romano. Por isso, estas catedrais, estas igrejas que tinham sido construídas, que causaram a mutação da igreja, pessoas para a igreja edifício, obviamente que estes edifícios chamados igreja não era a congregação do Cristo, não era a igreja do Cristo, não era o corpo do Cristo. Isto que está aqui é um calhau com portas e janelas e uma placa. Cristo não habita em pedras agrupadas, mas Cristo habita no espírito de cada pessoa. Por isso, o espírito dos escolhidos transcendiam estes edifícios. Por isso, onde é que eles podiam reunir de forma saudável, espiritualmente saudável? Onde? Alguns não tinham outro remédio a não ser juntarem-se nestas religiões que tinham sido criadas por homens, que tinham sido legisladas por homens. Não tinham outro remédio. Ou então alguns talvez se reunissem em família ou com amigos. E depois surgiu também a reforma no século XVI e o trigo começou então a afirmar-se, mas veio novamente o joio e ficou tudo suplantado. Por isso, onde é que eles se podiam reunir de modo espiritualmente saudável? Sabem, este contexto ajuda-nos agora a entender um pouco melhor a ilustração do Cristo, quando ele falou sobre o trigo crescer no meio do joio. Reunir-se com o joio era um mal necessário. Não havia outra hipótese. E esta expressão, um mal necessário, é quando há algo negativo, algo que é indesejável, que é prejudicial, mas que, em determinadas circunstâncias, não há outra hipótese, é inevitável. E então, isto tem que acontecer para alcançar um bem maior ou para evitar um mal ainda pior. Por isso, é um mal necessário. O trigo reunir-se com o joio tinha que ser. Isto vai demorar um bocadinho quando alguém tem um cancro e tem que se submeter à quimioterapia. Obviamente que a quimioterapia é um tratamento que ninguém deseja, mas toda a gente aceita. Porquê? Porque é o melhor ou é a única alternativa num contexto difícil. É um mal necessário. Quimioterapia é um mal necessário. Por isso, o trigo reunir-se no meio do joio é um mal necessário. E vamos então a ler aqui a ilustração do trigo e do joio em Mateus 13. E notem, a partir do versículo 26, diz lá: quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até à colheita. Notem a expressão: deixem que cresçam juntos. Qualquer pessoa que é comparada a trigo tem que nascer ou crescer no meio do joio. É um mal necessário. Só que os servos do amo disseram: queres que nós evitemos esse mal? Nós podemos arrancar o joio. Isto é, os servos imaginaram que seria necessário que o trigo crescesse junto, reunido, separado, isolado do joio. Não, o trigo tem que crescer sozinho, senhor. Nós podemos fazer isso. Sozinhos, todos juntos. E o homem disse: não,
esse mal, aquilo que vocês acham que é um mal, mas necessário. Porque vocês poderão arrancar o trigo junto com o joio, porque o trigo não vai estar identificável. Por isso o homem diz, não haverá separação, não haverá isolamento em um celeiro à parte. Por isso o trigo não vai crescer à parte, numa religião à parte. Não. Essa separação só vai acontecer na colheita. Por isso, aquela ideia passada pela sociedade torrevigia, que o trigo está dentro da sociedade torrevigia, que a colheita começou em 1919 e que nós estamos a recolher o trigo, é uma falácia. Porque o trigo cresce no meio do joio. E eles dizem, a sociedade torrevigia diz que a colheita começou em 1919. E você, veja o engano da torre, veja o engano. E para detectar o engano da torre, basta ler a Bíblia. Vejam o que Jesus diz em Mateus 13:30. Deixem que cresçam juntos até à colheita. Mas vão crescer juntos até à colheita vai ter que começar. Como é que começa a colheita? Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixe para ser queimado. Primeiro de tudo, como é que começa a colheita? Diz aqui, primeiro ajuntem o joio e queimem o joio. A colheita vai começar com o reunir do joio e não com o reunir do trigo. Essa ideia que o trigo está a ser reunido, que a colheita já começou, que Cristo está a reunir o trigo dentro da sociedade de torrevigia, é uma falácia, porque Cristo está a dizer que a colheita começa com o reunir do joio. O joio vai ser reunido primeiro. E depois diz, depois juntem o trigo no meu celeiro. O joio já foi queimado? Então, se o joio não foi queimado, o trigo ainda não foi reunido. Não foi reunido. A colheita ainda não começou, porque a colheita começa com o reunir do joio e queimar o joio. Por isso aquilo que vocês veem nestas imagens, um salão do Reino das Senhoras de Jeová, uma igreja de Adventistas do sétimo dia e uma igreja mórmon, isto são celeiros de homens, porque o celeiro do Cristo ainda está vazio. A colheita ainda não começou. Isto são celeiros de homens. Esse conceito que existe uma religião verdadeira, isto é uma falácia de empresários religiosos. Quando eles dizem que está a verdade, nós somos a verdade, nós somos um meio para ligar a Deus, isso é falacioso. Obviamente que todas as religiões têm algum fundo de verdade, todas têm, obviamente. Mas as igrejas gostam de usar este chavão, nós somos a religião verdadeira. A igreja adventista faz essa afirmação, diz que são a igreja verdadeira porque são os únicos que guardam o sábado. As Senhoras de Jeová também dizem que são a religião verdadeira, que temos a verdade e que somos os únicos que respeitamos, por exemplo, o sangue. E os mormons dizem a mesma coisa, que são a igreja verdadeira que Cristo restaurou. Mas isto são celeiros humanos, é uma contrafação da congregação do Cristo. E além disso, o celeiro do Cristo ainda está vazio, porque a colheita ainda não começou. Não começou, porque a colheita começa com o reunir do joio e queimar o joio. Pois o trigo é que vai para dentro do celeiro do Cristo. Por isso a sociedade religiosa não é o celeiro do Cristo, nem nenhuma outra religião. E o que é que às vezes é costume ouvir dentro dos salões do Reino das Senhoras de Jeová? Que dentro da organização existe trigo e joio. Que o trigo está a crescer junto com o joio. E claro, depois vai haver a separação e queimar o joio. Não, mais uma falácia. Vamos então ver a explicação que Cristo dá sobre onde é que cresce o trigo e o joio. Versículo 38. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Notem, o campo é o mundo. Isto é, onde é semeado o trigo e o joio é no mundo. Não é dentro da sociedade de torrevigia, nem é dentro da igreja adventista, nem da igreja mórmon, nem dentro do catolicismo, seja o que for. O campo é o mundo. É pelo campo, é pelo mundo que Cristo semeou o trigo. E foi pelo mundo que o maligno semeou o joio. Por isso, o campo não é nenhuma organização religiosa, e muito menos a empresa, a sociedade de religia. Por isso, dentro da sociedade de religia, não está o trigo e o joio a crescer ao mesmo tempo, como se fosse o campo, porque o campo é o mundo. Enquanto o joio não for queimado, o trigo não será reunido. Pergunta, o joio já foi queimado? Não, porque eles andam aí. Por isso, quando o joio for queimado, então o trigo será reunido. Por isso, quando vocês virem as religiões completamente destruídas, assim como a sociedade religiosa, a queimar, e outras seitas cristãs começarem a cair, então
começou. O joio foi reunido e foi queimado. E as palavras de Isaías 32,14 irão ter um cumprimento caricato na sociedade de Torre de Vigia, que escolheu muito mal o seu nome, Torre de Vigia, porque está a profetizar que a Torre de Vigia ficará permanentemente desolada. Quando vocês começarem a ver as religiões a cair, principalmente as seitas cristãs, vocês vão perceber então que a colheita começou e o trigo irá ser reunido. Por isso, o assunto, temos de nos reunir, de acordo com Hebreus 10, 25. A pergunta que fazemos é: onde se reunir de modo espiritualmente saudável? Tudo o que vocês veem à vossa volta são celeiros humanos, não são celeiros do Cristo. Reunir-se nestes celeiros humanos foi um mal necessário. É aqui que nós começamos a entender, a encaixar a profecia de Apocalipse 18:4, quando diz lá: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não vos atinjam. Nota a expressão, saiam dela, povo meu. Alguém para ser considerado povo de Deus é alguém que se dedicou a Deus, que se batizou. Por isso Deus está a dizer, povo meu, vocês estão em Babilónia, saiam dela. Mas como é que é possível que pessoas dedicadas e batizadas estejam em Babilónia? Pois, quer dizer, este texto está a dizer que o povo de Deus é o trigo que está a crescer no meio do joio. Já tinha sido profetizado pelo Cristo, porque o trigo iria crescer no meio do joio. Por isso, crescer no meio do joio foi um mal necessário. Agora, assim que o trigo entende o engano que identifica o joio corporativo que ofende a Deus, aquilo que Deus está a dizer é: saiam dela, vocês que ouvem, não sejam cúmplices. Porque se vocês tardarem em sair, vocês vão ser atingidos com as suas pragas. Porque o joio vai ser queimado. Tem que sair. Por isso eu acredito que nós estamos a viver nessa época de fugir de Babilónia, porque o joio vai ser queimado. E temos que obedecer a estas palavras, saiam dela. Isto pode ser um pouco comparado com aquilo que aconteceu no primeiro século, quando os judeus que viviam dentro do sistema judaico foram chamados para fora para pertencer ao corpo de Cristo. E obviamente que esses judeus que se tornaram cristãos pertenciam a várias seitas judaicas, conforme nós já mencionámos, eram os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes e os herodianos. E cada uma dessas seitas impunha as suas próprias regras. No entanto, dentro dessas seitas havia pessoas que Cristo tinha atraído para fazer parte da eclésia, da igreja. Por exemplo, Paulo, ele identificava-se como fariseu. Por isso, Paulo pertencia à seita dos fariseus. Simão, que era um dos 12 apóstolos, era chamado Simão o Zelote. Este nome Zelote indica que Simão provavelmente tinha ligação com a seita dos Zelotes. Por isso, eles pertencerem a essas seitas foi um mal necessário. Assim como Jeová tinha dado início ao sistema judaico e surgiram seitas, assim Cristo deu início à eclésia, à congregação, à igreja e surgiram várias seitas. Agora, aquilo que nós temos que fazer é identificarmos o joio corporativo, estas entidades enganadoras que nos levam ao engano. Então, devo eu continuar a reunir-me dentro destas seitas? Nós vamos comparar isto. Nós já falámos sobre este assunto num vídeo passado, sobre a caverna de Platão, a alegoria de Platão, em que usa uma caverna para exemplificar a hipnose e o engano em que as pessoas estão submetidas neste mundo, quer seja o mundo político, social ou religioso. E vocês observem esta caverna, em que aqui no resto de chão, por cima, na superfície, nós temos a luz que vem de Deus. Podemos comparar a luz natural, a luz espiritual. No entanto, infelizmente, nós crescemos no meio de joio que vive no subsolo, na escuridão. E obviamente que, indo aqui para a parte mais escondida da caverna, nós temos aqui pessoas vítimas do engano, de seitas religiosas que tentam enganar as pessoas com uma falsa luz, com falsas novas luzes. E as pessoas estão no engano. Obviamente há necessidade então de abandonar esta seita e começar a subir para o primeiro piso, onde já encontram ali uma fogueira, uma luz natural, mas ainda não é a luz que vem dos céus. Então há necessidade de subir ao piso superior e encontrar então a luz que vem do Cristo, que nos ilumina. E o que é que eu quero dizer com esta imagem? Para complementar esta imagem, vamos usar outra imagem que trata aqui um edifício que depois tem uma cave e uma subcave. E o que é que eu quero comparar isto?
Vocês encarem Cristo estando à superfície e depois nós temos a cave e uma subcave. E, claro, isto é apenas uma interpretação particular, é uma ilustração que eu estou a aplicar para nós percebermos a diferença entre religiões e seitas. O primeiro piso no subsolo é a cave. Isto pode ser comparado a religiões, como a Igreja Presbiteriana, Metodista, Batistas, por aí fora, que aderiram ao Concílio de Niceia. Ou seja, deram as mãos, deixaram-se contaminar pela influência de Roma nas suas doutrinas e nos conceitos que têm. Mas pior do que religiões cristãs são seitas que prestam culto a homens, como os mormons, os adventistas, as testemunhas de Jeová e os neopentecostais. Então, pertencer a uma seita é como viver na subcave. Quer dizer, ainda é um grau mais abaixo na escuridão, porque prestam culto a homens. O que eu quero dizer com isto é que não é pelo facto de alguém subir da subcave para a cave que encontrou luz, porque ela continua no engano, porque há necessidade de vir até à superfície para ver a luz do sol, a luz natural, a luz que vem de Deus, que vem dos céus. Por isso essa ideia de que saí das testemunhas de Jeová, dos adventistas, dos mormons e agora estou na igreja batista, presbiteriana, luterana, seja o que for, isto não quer dizer que você tenha encontrado a luz. Assim como nesta caverna, a pessoa que sai lá da parte mais recôndita da caverna não é por subir aqui para o primeiro patamar, onde já lá está uma fogueira, que já é uma luz natural, sim, provocada pelo fogo, pela combustão, pelo fogo, não quer dizer que seja a luz que vem dos céus. Então você tem que sair à superfície e então encontrar a luz que vem de Deus. Porque essa luz, embora mais natural, é apenas uma fogueira. A verdadeira luz está mais acima. O sol do Cristo está mais acima. Cristo está mais acima. Porquê é que eu estou a dizer isto? É que algumas pessoas que abandonam as seitas como o Adventismo, o Mormonismo, as Testemunhas de Jeová, às vezes vão para outras religiões. Por exemplo, há um ancião que foi Testemunhas de Jeová, que abandonou, percebeu o engano. Meu Deus, onde é que eu estou metido? Então ele teve necessidade de se reunir e então aderiu à Igreja Presbiteriana. Eu tenho recebido também algumas mensagens de uma irmã que também promove muito a Igreja Presbiteriana. E eu tive uma conversa com essa irmã e eu estou um bocadinho informado sobre essa igreja, o suficiente para saber quem são, e há um teólogo bastante conceituado, que é o Augusto Nicodemos, que é um dos líderes da Igreja Presbiteriana do Brasil. É um homem bem formado, com uma boa postura, com muito conhecimento das Escrituras, aprende-se muito com ele. Mas ele, em determinada altura, deixou claro para a Igreja que a Igreja Presbiteriana, infelizmente, está influenciada pela maçonaria. Porquê? Porque muitos pastores e muitos presbíteros pertencem a entidades secretas como a maçonaria. Aquilo que a Igreja Presbiteriana está a fazer neste momento é que já não estão a aceitar mais nenhum pastor, nenhum presbítero que tenha qualquer vínculo com a maçonaria, com entidades secretas. Por isso, daqui para a frente, já não aceita mais nenhum. Os que estão e são convidados a deixar. Agora, daqui para a frente, não queremos mais. O que é que isto quer dizer? Quando é que a Igreja Presbiteriana vai ser completamente limpa da influência maçónica? Quer dizer, estes que são maçons têm que morrer, mas quantos anos, quantas décadas vão ser necessárias para limpar a Igreja Presbiteriana? O que é que eu quero dizer com isto? Que não é a Igreja Presbiteriana que está à luz do Cristo, porque obviamente o corpo do Cristo, a Eclésia, não tem maçonaria envolvido, não tem. E notem, pertencer à Igreja Presbiteriana, Calvinista, Luterana, Metodista, Batista, seja o que for, é bem claro que todas estas religiões fazem parte, são ferramentas da nova ordem mundial. Isto foi visto em 2020 com a pandemia, a palermia de 2020, em que as igrejas em uníssono começaram a promover as chupetas. Eu fiquei escandalizado com isto. É porque ficou evidente que as religiões que deviam defender as ovelhas, protegê-las, não apenas espiritualmente, mas fisicamente, não permitir que algo lhes causasse dano, eles próprios promoveram em uma só voz as chupetas durante a palermia. E dentre todas as religiões que promoveram as chupetas, a mais carniceira foi a Sociedade de Teologia. E eu fui vítima do espancamento desses falsos profetas.
Isto deixa claro que as religiões são apenas ferramentas que foram caçadas, grampeadas, desde o Concílio de Niceia pelo Imperador Constantino até aos dias de hoje. As religiões estão completamente comprometidas com a nova ordem mundial, que é um governo totalitário que já está em andamento desde 2025. Com este contexto, quando alguém diz que sai da Testemunha de Jeová para ir para a igreja presbiteriana, está a sair de uma prisão para se meter noutra. E acho que estas pessoas ainda veem nas religiões um meio de se ligar com Deus. Só que estas religiões institucionalizadas não é nenhum elo com Deus. Isto é fabrico humano. Cristo é o caminho e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não é por nenhuma entidade religiosa. Por isso essa ideia de dizer que se eu pertencer àquela entidade religiosa eu estou salvo ou estou a caminho da salvação, isso é um engano. Pelo contrário, há necessidade, conforme diz Apocalipse 8:4, fugir de Babilónia. Por isso essa ideia que a sociedade de religião é o canal exclusivo que leva a Deus, isso é uma falácia, isso é um engano. Quem está a dizer sou eu, sociedade de religião, não és tu, sou eu. Eu é que sou o caminho, não és tu. Por isso, cuidado com a sociedade de religião. Aquilo que vai salvar alguém não é pertencer à religião A ou à religião B. Pelo contrário, há necessidade de fugir dessas religiões, porque elas foram grampeadas pelo sistema, assim como o cristianismo foi grampeado por Constantino. E sabem o que é que mais assusta? Assim como se viu as religiões a obedecerem aos governos, às elites que estavam a conduzir os governos, porque os governos são apenas fantoches na mão de quem governa o mundo, e esta imagem retrata muito bem como é que os governos são operados. Há sempre alguém acima que os comanda, e chegamos à mão primária, a mão que está lá em cima, que é Satanás, que gera uma elite que, por sua vez, gera os governos cá em baixo. O que mais assusta é ver estas religiões a serem utilizadas como ferramentas de um governo totalitário que aí vem, ao promoverem as chupetas. E o que é mais assustador? É aquilo que está no livro do Apocalipse, quando a Bíblia fala sobre a marca da besta. A tradução do Novo Mundo vê como marca da fera. Mas falando então dessa marca da besta, que é futura, notem, a sociedade religião diz que a marca da fera é a neutralidade. Isto é uma falácia, isto é um engano. Né? Porque se fosse a neutralidade, eles já tinham a marca da besta não sei quantas vezes, porque eles estão afiliados com a ONU, com o Plano de Desenvolvimento das Nações Unidas, com a OSCE, que é o Órgão de Segurança e Cooperação da Europa, estão vinculados com a URI, quer dizer, eles neutros não têm nada, por isso, se a neutralidade fosse a marca da besta, eles já tinham bem marcada na testa, nas mãos, nos braços, nos pés, nas unhas, em todo o lado. Por isso, a marca da besta não é a neutralidade, conforme engana a sociedade de religião. E o que é preocupante é que em Apocalipse 19:20 diz lá que a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta. Sabe o que é que isto quer dizer? Que a marca da besta vai ser introduzida por meio do engano. Por isso as pessoas vão ser vítimas desta marca, que ainda estamos para saber o que é isto, mas vai ser introduzida por meio do engano. E quem é que vai promover a marca da besta ou a marca da fera? Diz aqui que é o falso profeta. Eu vou-vos dar uma sugestão. Vocês peguem neste livro, que é a Revelação e o seu grandioso clímax, deitem isto para o lixo. Este livro é enganoso. E notem, não queimem o livro, porque se vocês queimarem o livro em casa, vocês vão soltar de mãos lá em casa. Não. Olha, nem aproveitem o papel para forrar ovos. Se vocês forrarem os ovos com este papel, ao fim de 15 dias, os ovos vão chocar e vão sair pintos altos. Não façam isso. Não façam isso. Vocês deitem isso fora, ok? Eu estudei o livro do Apocalipse, versículo por versículo, usando este livro. E acreditem, fiz isto 3 vezes durante 20 anos. Nunca entendi o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, Bíblia, não é isto. Não é este livro. O livro do Apocalipse, Bíblia. Nunca o entendi. Eu só consegui ter uma ideia macro do livro do Apocalipse quando deitei este livro para o lixo. A partir de agora, eu vou ler o livro do Apocalipse, do princípio ao fim, e vou tentar ter uma visão dele, de como é que isto funciona. E agora sim. Agora posso dizer que tenho uma visão macro, não micro. Micro no sentido de perceber cada detalhe. Isso não vale a pena ninguém insistir, ou pelo menos fazer dogmas, que vai ser assim ou assim, porque é muito difícil
chegar à interpretação daquele livro. Mas é possível ter uma visão macro do livro do Apocalipse. Sim, é possível. Mas sem este livro. Sem este livro. Deite isto fora. Por isso, quando fala aqui de falso profeta, diz que o falso profeta vai realizar sinais miraculosos. Notem, falso profeta tem a ver com vertente religiosa. Por isso, as religiões estão envolvidas neste enredo. Se as religiões vão ser desmanteladas e unificadas a uma religião única, é provável que isso vá acontecer muito em breve. O que é que vai acontecer com as seitas? Provavelmente vão desaparecer antes do tempo. Vamos ver. Vocês sentem-se enganados, por exemplo, com os chupetas? Alguém levou chupetas e se sente-se enganado? Ok. Sente-se enganado ou não, já passou. Aquilo que eu quero perguntar é: como é que vocês foram enganados? Foi por meio de coação, comunicação social, entidade patronal, pressão religiosa, lá estão os líderes, a encaminhar as ovelhas para a nova ordem mundial, por isso foi por meio da coação. Mas notem que o livro do Apocalipse diz que vai ser pior com relação à marca da besta, porque diz aqui que vai estar envolvido sinais miraculosos. Vai ser feito pelo falso profeta. Nós provavelmente estamos a falar aqui de uma religião única, luciferiana, que vai ter poderes além do normal, assim como os magos lá no Egito conseguiram transformar as varas em serpentes, assim como Moisés conseguiu transformar o seu bastão numa serpente. Por isso, provavelmente vai haver aqui sinais miraculosos em que irá levar as pessoas ao engano e levá-las a receber a marca da besta. Porquê é que nós estamos a mencionar isto? Vocês fujam da influência de entidades religiosas. E vocês, por favor, não se esqueçam desta frase deste homem, do Mark Sanderson, numa reunião anual, ele disse isto. Nessa época, receberemos orientações da Organização de Jeová que salvarão a nossa vida, embora talvez não pareçam práticas do ponto de vista humano. Todos nós devemos estar prontos para obedecer a quaisquer orientações que recebamos, quer pareçam fazer sentido de um ponto de vista estratégico, quer não. Quer dizer, uma religião cheia de engano desde o Russell, que marcou datas para o fim do mundo, mas cerca de 10 datas, estão a pedir que os seus membros respeitem as suas orientações mesmo que não faça sentido. Notem que estes homens estão a programar 8 milhões de pessoas para obedecerem mesmo que não faça sentido. Até que ponto este tipo de orientações tem ou não tem a ver alguma coisa com a marca da besta? E notem que eles até vão usar a Bíblia, tanto que durante a Palermia eles usaram a Bíblia, usaram Romanos 13, a dizer que nós temos que estar sujeitos a autoridades superiores, por isso vocês têm que obedecer e têm que levar com os chupetas. E isto é bem claro, está à frente dos nossos olhos e não é preciso fazer nenhum desenho. As entidades religiosas estão a ser usadas pelos governos para manipular e conduzir as massas. Por isso aquilo que nós temos que fazer é fugir de entidades religiosas. Principalmente seitas como a Sociedade de Televigia. A Sociedade de Televigia é uma ferramenta de controle da nova ordem mundial. Vocês têm isso no túmulo do Russell, que foi o fundador da Sociedade de Televigia. Uma pirâmide. E a pirâmide é um símbolo da nova ordem mundial. Está na nota de $1. O coro governante atualmente construiu um salão de assembleias em Silkeborg, na Dinamarca, em formato de pirâmide. Está à frente dos vossos olhos. Estes homens são ferramentas de controle da nova ordem mundial. Por isso há muitas testemunhas de Jeová que a sua consciência já não lhes permite apoiar a sociedade de religia. Já os identificaram como falsos profetas. Isto é uma religião de culto a homens. Isto é uma religião do anticristo. Querem substituir a fé em Cristo pela fé na organização. Por isso, eu conheço pessoas hoje que são testemunhas de Jeová e que têm cargos de responsabilidade dentro das congregações. E eles reúnem-se em grupos pequenos por Zoom. Estão reunidos como igreja. E não na igreja. Não no salão do reino. Como igreja. Por isso eles ainda não deixaram a cidade de religia, porque é um preço muito alto a pagar. Estão a fazer preparativos para saltar e trazer a família. Porque se eles saltam já, perdem tudo. Perdem tudo porque eles estão dentro de uma seita. Uma seita de controle. Quem entra dentro da sociedade de religia, quem se torna testemunha de Jeová, não consegue sair sem pagar um preço de morte social. Não consegue. Por isso isto é uma seita de controle mental altamente desenvolvida, com uma influência espiritual muito grande. Embora todas as religiões estejam dentro do mesmo pacote de contrafação da Eclésia, isso é uma contrafação,
permitam que eu vos diga isto. Há mais salvação para qualquer membro de alguma igreja protestante do que para uma testemunha de Jeová. Porque as testemunhas de Jeová praticam o culto a homens e estão no mesmo patamar da Igreja Católica. Assim como a Igreja Católica venera o Papa, as testemunhas de Jeová veneram 11 papas, 11 homens que estão nos Estados Unidos. Assim como a Igreja Católica venera a Virgem Maria, assim as testemunhas de Jeová veneram a Sociedade de Teologia, a esposa de Deus materializada na Terra. Essa veneração à organização, a materialização da esposa de Deus na Terra, é idêntico à adulação que os católicos fazem à Virgem Maria. Por isso as testemunhas de Jeová são idólatras e não sabem. Por isso há mais salvação para igrejas protestantes que não praticam o culto a homens do que para as testemunhas de Jeová. Nas testemunhas de Jeová vão-se cumprir as palavras de Mateus capítulo 7, 21 em diante. Não fizemos tantas obras em teu nome. E Cristo vai dizer, nunca vos conheci. As testemunhas de Jeová são uma das religiões mais cruéis que existe. E notem que as testemunhas de Jeová estão a ser levadas a tribunal neste presente ano 2025. Na Dinamarca, Noruega, República Checa, no Japão, Espanha, Alemanha, pelo mundo todo, por causa de práticas cruéis de morte social dos seus membros. A Sociedade de Teologia espanca literalmente os seus membros. E está descrito em Mateus 24, 48. Se o escravo mau começar a espancar os seus co-escravos, o ano vai chegar num dia em que eles não sabem. E está em cumprimento à frente dos vossos olhos. Por isso a ideia que nós deixamos a quem está a ver este vídeo é, em vez de se preocupar onde é que eu me vou reunir, prepare-se para fugir. Prepare-se para fugir. Vocês têm que entender onde estão. E estes vídeos que eu estou a produzir, estes vídeos servem apenas como gatilhos mentais para vocês continuarem a fazer as vossas pesquisas. Vejam outros vídeos de outras pessoas com abordagens diferentes, que vos elucide, que vos motive, que vos ajude a tomar uma posição a favor do Cristo e vos dê coragem de largar, de sair, de abandonar 11 malandros empresários americanos. Fujam. Mas vocês têm que ter entendimento, conforme diz Provérbios 29, 18. Quando não há visão, o povo fica sem controle. Por isso há necessidade de visão, há necessidade de entendimento, de entender a palavra profética. Temos de acordar, porque a maior parte das pessoas está a dormir. Prepara a sua saída da caverna, da religião organizada, saia disso. Toma ação, toma uma posição e suba até à superfície. Isto faz-me lembrar um bocadinho aquela parábola das 10 virgens. E Jesus, em Mateus capítulo 25, fala sobre 10 virgens, que 5 delas eram insensatas e outras 5 eram prudentes. E diz que as insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes levaram óleo. E a diferença está aqui. E notem a expressão, o noivo demorou a chegar, todas ficaram com sono. Eram 10 virgens. Se eram virgens, eram trigo. Eram criadas como virgens, correto? Diz que todas elas ficaram com sono. Porquê que todas ficaram com sono? Porque o trigo cresce no meio do joio. Não há hipótese, atrofia o crescimento espiritual. O que é que fez a diferença? Das 10 virgens, 5 eram prudentes. Porquê? Eram prudentes. Não é porque pertenciam a alguma entidade religiosa. Não tinha a ver com isso. Pelo contrário. A diferença foi as suas lamparinas tinham óleo, que era o óleo da palavra. Estudavam as Escrituras, entendiam as Escrituras. Então, quando surgiu a altura de despertar e perceber que estavam no meio do joio, que estavam no meio de Babilónia, acenderam as lamparinas e foram em encontro da noite. Mas aquilo que nós pedimos a quem está a ver este vídeo, por favor, estude a palavra. Saia do meio do joio corporativo, saia de Babilónia, dedique-se ao estudo da palavra, dedique-se à oração. Cristo está a meio metro de distância. Basta vergar os seus joelhos em direção ao chão, dirigir-se ao Pai, a Jeová, por meio do seu Filho. Fuja de Babilónia para não se tornar cúmplice de um arranjo demoníaco. As religiões institucionalizadas e grampeadas, caçadas pelo Estado. A fuga para os montes poderá estar para breve, porque Jesus ainda falou da fuga para os montes. Será que isto se vai cumprir nos nossos dias? Onde é que nós nos vamos reunir quando tivermos que fugir para os montes? Notem, fugir de Babilónia, nós ainda nos podemos congregar uns com os outros, por meio de Zoom, por meio de conversas em família, em amigos, congregamos e Cristo está no meio de onde tiverem 2 ou 3.
fomos para os montes se isso acontecer. Por isso você seja uma luz para outros já hoje. Tenha óleo na lamparina, não a deixe apagar e ponha a lamparina no máximo, sem medo. Há necessidade de sair de Babilónia. Estar em Babilónia, estar no meio do jogo corporativo, foi um mal necessário. Por isso, congregue-se em família, estude as Escrituras, sem publicações, JW. Por isso, a história é cíclica, a história repete-se. Por isso, o Salomão disse, não há nada de novo debaixo do céu. Assim como foi, assim virá a ser. Por isso, Cristo na liderança é uma coisa, os homens na liderança é outra. A congregação eclésica que Cristo formou é uma coisa, a religião criada por homens é outra. Não existe religião verdadeira. Isso não existe. Biblicamente, isso não tem aprovação. Toda a religião que afirma que é o meio de se ligar com Deus é uma usurpação do lugar do Cristo. São contrafações da congregação cristã. Por isso, o conceito de religião verdadeira é uma falácia de empresas religiosas. Por isso, se você é trigo, se você pertence à eclésia, à congregação do Cristo, e você teve que crescer no meio do joio, acredito que chegou a altura de você fugir do jogo corporativo, fugir destas entidades religiosas, fugir de Babilónia, preparar-se para o pior. Poderemos ter que fugir literalmente para os montes. Por isso, prepare-se hoje, abra a sua mente, adquira entendimento, salve a sua vida das garras demoníacas da sociedade.